Alguma vez você já se perguntou em relação à variação de preço que existe nos instrumentos de medição que está disponível no mercado? Instrumentos como, por exemplo, o multímetro, alicate, amperímetro e assim por diante? Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente uma das características que é sim uma das mais importantes, vamos dizer assim, em relação a essa variação de preço e principalmente, na minha concepção, a mais importante na sua segurança como profissional da área de elétrica e você vai entender onde eu quero chegar afirmando que ela é mais importante em relação à sua segurança, tá bom? Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar, meu nome é Everton Moraes, eu sou o autor do portal Sala da Elétrica e hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar o assunto que nós vamos intitular aqui da categoria de emprego dos instrumentos de medição, tá bom? Então, para você que nunca se atentou nessa categoria de emprego, não desgrude os olhos aqui do vídeo, porque é importante para você como profissional, tá bom? É muito importante mesmo. Mas antes da gente começar efetivamente, deixa eu pegar minhas canetas aqui, que eu vou usar o quadro branco aqui atrás. Antes da gente falar efetivamente da categoria de emprego, eu quero que vocês analisem algumas coisas comigo. Mas deixa eu colocar aqui o título, categoria de emprego para vocês aqui, ó. Vamos lá. Categoria de emprego dos instrumentos de medição. Tá? Então eu vou pôr assim, ó, dos instrumentos. Um pouquinho aqui embaixo aqui assim, ó, de medição. Quem são os instrumentos de medição? Recapitulando, né? Multímetros, alicate, amperímetro e assim por diante. São os instrumentos que a gente utiliza no dia a dia para auxiliar a gente na identificação da existência de grandezas elétricas, seja ela resistência, corrente, tensão e assim por diante, né? Mas para a gente entender o que são as categorias de emprego, vou até grifar aqui assim, ó, o que são as categorias de emprego, nós precisamos entender um dos conceitos que é muito importante e que define por que de escolher categoria 1, 2, 3 ou 4, tá? Bom, olha só. Depois eu vou apagar o que eu vou escrever aqui agora, mas só para vocês entenderem, né? Ó. Vamos falar um pouquinho de transiente, né? Ó, transiente. Quem são os transientes, hein? E transientes, quando a gente fala na elétrica, transientes são perturbações ali abruptas, vamos dizer assim, de tensão, que interage na rede elétrica de maneira a variar o nível de tensão existente naquele momento, né? Então, se eu fosse desenhar isso num gráfico, para ficar mais fácil de a gente entender, vou colocar aqui um gráfico, coisa rápida aqui, ó, né? E vou desenhar aqui no gráfico uma senoide aqui, assim. Uma senoidezinha. Vamos simbolizar aqui um nível de tensão, né? Vamos falar que isso aqui é um nível de tensão qualquer aqui, não precisa nem... A gente não precisa nem dar valores aqui agora. Mas o que é um transiente? Transiente é uma variação abrupta desse sinal aqui assim, ó. De repente faz isso, ó. Na ordem de kilovolts, tá bom? Ou seja, eu tenho uma variação num momento curto de tempo, mas uma variação muito alta. Esse transiente aqui, ele, em alguns casos, passa imperceptível pela instalação elétrica, mas muitas vezes ele tem um valor tão alto que ele vai implicar nos circuitos que estiverem ligados à rede elétrica, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o que causa o transiente, por exemplo? Alguns fatores externos, como por exemplo a descarga atmosférica e assim por diante, geram esse valor, essa variação da tensão elétrica, gerando esse sinal muito alto de tensão. Aí o que vai acontecer? Se de repente você está com um instrumento de medição, um multímetro lá, fazendo a medição de uma rede elétrica, no momento em que ocorre na rede elétrica esse sinal abrupto aqui, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que o seu dispositivo pode não suportar esse valor, né, de transiente, que pode chegar na ordem até de 12.000 volts, por exemplo, e simplesmente esse dispositivo pode explodir na sua mão, né? Então, dependendo do nível que você escolhe aqui esse multímetro, ele pode passar por 4 classes, 1, 2, 3 e 4, aí o que vai acontecer? Aí você vai ter uma produção maior ou menor em suas mãos, tá? Mas vamos fazer o seguinte então, vamos entender quais são as categorias de emprego e quais são as que realmente vai proteger a gente em relação a isso que nós estamos falando agora, tá? Eu vou fazer uma tabela rapidinho aqui com vocês, para vocês entenderem onde nós vamos chegar, tá? Ó, então, vou colocar aqui assim, ó. Uma coluna vai ser categoria. A outra
A outra coluna aqui vai ser tensão máxima de trabalho. Tensão máxima. Vou pôr de emprego aqui, ó. De emprego. E a outra coluna última aqui, vou até apagar isso que nós fizemos aqui, ó. Essa última coluna, não menos importante, né? Ela representa pra gente, ó, transiente máximo suportado, por exemplo. Então, olha só que interessante. Eu vou dividir essa nossa planilha, essa nossa tabela, né? Até sair da câmera aqui agora, né? Eu vou dividir essa tabela aqui, ó, nas respectivas colunas, para a gente começar a falar dessas características que é importante para a gente na hora de escolher um instrumento de medição, tá bom? Bom, as categorias que nós temos no mercado é 1, 2, 3, 4 e 4. Né? 1, 2, 3 e 4. Ficou até torto aqui, mas tudo bem. 1, 2, 3 e 4. Então eu vou desenhar aqui assim. Eu não vou colocar 1 porque a gente vai ter no mercado aí a partir da 2, para ser mais exato. Tá? Então, 2, 3 e 4. Por que eu estou desenhando duas vezes cada uma das categorias? É porque nós vamos ter a aplicação de cada uma das categorias em dois níveis de emprego. Por exemplo, nós sabemos que instrumentos de medição, seja ele multímetro e assim por diante, nós vamos ter aqui a tensão de trabalho máximo 600 volts. Vou até fazer em vermelho aqui, ó. Tensão máxima de 600 volts ou uma tensão máxima de 1000 volts aqui, ó. Então esse multímetro, né, categoria 2, né, já explico um pouquinho melhor sobre ele. O multímetro pode ser categoria 2 e ele pode ter a tensão máxima de trabalho de 600 volts ou 1000 volts. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui um dispositivo para você aqui, ó, para você dar uma olhada. Ó. Só para vocês darem uma olhada aqui, eu tenho um dispositivo. Deixa eu ver se dá para mim colocar na câmera para vocês verem aqui, ó. Acho que dá para ver, né? Ó. Categoria 4, 1000 volts. Ele poderia ser de 600 volts. Nesse caso é 1000 volts, mas poderia ser de 600, né? Então, eu tenho aqui um categoria 2, 600 volts, ou categoria 2, 1000 volts. O que muda em relação a isso aqui, ó? Se for categoria 2 com tensão máxima de trabalho de 600 volts, nós vamos ter uma suportabilidade em relação a transiente. Essa palavra aí, não sei nem se ela está correta, mas só para vocês entenderem, ele vai suportar um valor de tensão abrupta de no máximo 4000 volts, ou seja, 4 kV, né? Quando ele é categoria 2, 600 volts, no máximo uma tensão abrupta ali de 4000 volts. 1000 volts, aí ele vai suportar um valor mais elevado, um valor um pouco maior, que vai ser um valor de 6000 volts. Vai suportar um transiente de até 6000 volts quando ele for de categoria 2 e a tensão de trabalho desse instrumento de medição seja 1000 volts, né? Então, nós fechamos aqui a categoria 2. E eu vou voltar para mostrar para vocês exatamente, né, o que significa, qual que é o emprego de cada uma das categorias, tá bom? Agora, quando eu tenho, então, um multímetro ou um alicate a perímetro, ou um instrumento que seja categoria 3, e aí também, na categoria 3, 600 volts ou 1000 volts. E aqui também vou colocar aqui a mesma coisa, tá? Ó, 600 volts também, ou 1000 volts aqui, ó. Categoria 3. Ou seja, eu posso comprar um multímetro, né, ou um alicate a perímetro, ou um instrumento de medição qualquer, que seja categoria 3 e que suporte um nível máximo de tensão de 600 volts. Ou esse mesmo categoria 3, mas com tensão máxima de 1000 volts, perdão. O que nós temos aqui, ó? Na categoria 3, quando ele suporta no máximo 6000 volts, ele vai suportar um transiente máximo de 6000 volts, idêntico a essa situação anterior aqui, ó, que é o categoria 2, 1000 volts máximo de tensão de leitura, ele suporta um transiente de 6000 volts. Aqui na categoria 3, 600 volts máximo de leitura, ele suporta 6000 volts de transiente.
Quando o meu multímetro ele é categoria 3, mas ele suporta 1000 volts, ele faz leitura de até 1000 volts, o que vai acontecer? Ele vai suportar transientes de até 8000 volts de pico ali, aquele transiente que nós vimos anteriormente, tá? Agora, quando ele é uma categoria 4, como vocês viram aqui, ó, categoria 4, com 600 volts, qual que é o transiente que ele vai poder fazer a leitura? Quando é categoria 4, 1000 volts, qual que é o transiente que ele vai poder fazer, vai suportar, não é nem fazer a leitura, perdão, é suportar dentro do dispositivo. Nesse caso aqui, ó, 8000 volts e aqui 12.000 volts de transiente, tá? O que isso significa pra gente, pessoal? Olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês analisem é o seguinte. Quando vocês pegam, por exemplo, um multímetro aqui, ó, que é o caso desse aqui que tá na minha mão, ó. Deixa eu ver aqui onde está a categoria dele, ó. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui no vídeo, ó. Quando eu pego aqui um multímetro e dou uma olhada na categoria de emprego dele, ó, tá vendo, ó? Categoria 3, aqui em cima, ó. Categoria 3, deixa eu ver se dá para vocês verem, ó. 600 volts. Se ele é categoria 3, 600 volts, o máximo que ele vai estar me protegendo, ó, categoria 3, 600 volts, ele vai ter uma produção máxima ali, ó, de 6.000 volts de transientes. Ou seja, se eu estiver executando uma medição ali na minha rede elétrica, no momento em que eu estiver fazendo a medição, se chegar um transiente de até 6.000 volts, ele não vai acontecer nada com esse dispositivo. Agora, se esse transiente for maior, ou seja, passar de 6.000 volts aqui até 8.000 volts, o que vai acontecer? Esse instrumento ele vai apresentar problemas. E o que é apresentar problemas? Pode acontecer algumas coisas, como, por exemplo, danificar a parte interna dele. Eu posso ter, simplesmente, dependendo de como eu estiver utilizando, se estiver usando muito errado, eu posso ter esse instrumento aqui deteriorando, criando faíscas, ou até, o que a gente fala, explodindo na nossa mão, né? Mas pelo fato de utilizar de maneira errada. Agora, qual instrumento eu devo comprar? Quando que eu vou comprar um instrumento categoria 2? Quando eu vou comprar um instrumento categoria 4? Bom, é onde eu queria chegar com você. O instrumento, por exemplo... Caiu minha caneta ali, ó. O instrumento categoria 2, por exemplo, ele é um instrumento de bancada praticamente. Ele é o que nós falamos que é para fazer a leitura de sinais, né? Sinal de radiotransmissor, sinais de eletrônica, aqueles valores baixos de leitura, de medição, sinais, né? O 3, quando a gente fala de categoria 3, nós falamos ali de medições locais. O que vem a ser medições locais? Que é tomadas, sei lá, pontos de iluminação, tomadas, que estão abaixo do quadro de distribuição, por exemplo, do QD, vamos dizer assim. E categoria 4 é o que a gente acaba apelidando, vamos dizer assim, de... nível primário de alimentação. O que vem a ser o nível primário de alimentação? Bom, trazendo para a realidade residencial, por exemplo, seria o relógio padrão, né? Ou seja, onde eu recebo a energia elétrica ali, seria o nível 4 aqui. Ou logo, onde eu quero chegar com você? Para você escolher um instrumento de medição, você tem que escolher e saber exatamente qual que é a aplicação que você vai estar utilizando, para qual aplicação você vai estar utilizando esse instrumento. Por exemplo, esse aqui, que é um instrumento que é categoria 3, olha lá, categoria 3. Só que ele suporta 600 volts, ele é para medições locais, né? Ele suporta somente 6.000 volts de transiente máximo. Logo, se eu estiver fazendo uma medição com ele lá no meu relógio padrão, eu posso ter um problema, né? Porque ali eu posso ter transientes superiores a esse valor. Aí a gente toma algumas atitudes, né? Como é que eu reduzo transientes no dia a dia? Aplicando o que a gente chama de DPS também, né, na minha instalação elétrica. Claro que colocar DPS não vai fazer com que eu possa não utilizar o instrumento de medição lá. Cada instrumento é para uma aplicação. Então, por que existe a variação de preço de instrumentos de medição? Eu tenho, dentro de mesmos fabricantes ou de fabricantes diferentes, eu tenho o mesmo multímetro que também lê 600 volts, ó. O mesmo multímetro que lê 600 volts, ó, em qualquer uma das aplicações, ele vai estar sujeito a ser da categoria 2, 3 ou 4, mas o que importa ali mesmo é o nível de segurança que ele vai te apresentar para a sua leitura, para o seu dia a dia como profissional da área de elétrica. Então, escolher o equipamento certo para você que está trabalhando no dia a dia aí é muito importante. Logo,
preços diferentes dentro de um mesmo fabricante, você vai observar com certeza absoluta que existe uma variação de categoria de emprego. Preços diferentes entre fabricantes diferentes também, pode ter certeza que, além do quesito fabricantes diferentes, né, que um vai ser mais barato que o outro em relação à concorrência e assim por diante, ainda você vai ter que observar essa questão aqui da categoria de emprego, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, eu estou deixando aqui também uma opção de deixar um comentário lá embaixo. Eu quero que você pegue o seu instrumento de medição, dê uma olhada nele e fale assim, poxa, Everton, eu utilizo corretamente o meu instrumento. É categoria 4, eu estou utilizando corretamente. Everton, eu tenho categoria 2 e utilizo ele para fazer medições erradas lá, porque eu estou fazendo medição no relógio padrão e assim por diante. Eu gostaria de ouvir de você. Se você gostou desse vídeo, então dá um curtir aqui pra gente, né? Dá um joinha aí pra que eu saiba que você está gostando do conteúdo, se esse realmente foi um conteúdo que fez a diferença pra você. Eu gostaria desse feedback, é uma das únicas maneiras de saber se foi bom pra você ou não. Esse conteúdo aqui é tendo o seu feedback aí com o seu curtir ou mesmo com o seu comentário aqui na página, tá bom? Bom, vou fazer o seguinte também aqui, ó. Vou deixar o botão de se inscrever aqui para você se inscrever no nosso canal. E por que é legal você se inscrever no nosso canal? É bacana porque toda vez que eu vou colocar novos conteúdos da área elétrica, você vai receber novos conteúdos que façam realmente a diferença para você. E também, quando eu estiver ao vivo ou online aqui, eu tenho algumas palestras que eu faço, transmissões ao vivo, que nós chamamos de Hangouts, webinars, você vai ser notificado também, tá bom? Outra coisa interessante eu vou colocar um vídeo aqui de conteúdo para que você entenda um pouco mais sobre um novo assunto. Caso você ache pertinente, você pode clicar aqui e ir lá assistir esse vídeo também. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Então, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Obrigado por se inscrever no nosso canal. E se você gostou realmente, dá um joinha aí, dá um like para que a gente consiga medir aí essa performance do nosso vídeo, para saber se foi mesmo útil para você ou não, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.